Meus amados e queridos irmãos, ele diz o seguinte, ele inicia dizendo o seguinte: fazei desta maneira. O que é para fazer? Nós encontramos a resposta na sequência do versículo. Ele diz assim, discernindo o tempo em que vivemos, buscando entender, compreender. Isso é saber discernir, é saber entender, é saber compreender o tempo em que a gente está vivendo. E eu quero nesse momento formular uma pergunta para vocês ouvintes, para você irmão, para você irmã, para você amigo, para você amiga que está escutando o programa nesse final de tarde. Você sabe me dizer em que tempo em que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo um tempo de degradação, e você há de convir comigo, nós estamos vivendo um tempo de degradação moral, ética, espiritual, e por aí vai. Você pode, ao menos, concordar comigo que a gente está vivendo esse período de tempo de degradação total, completa, em toda parte, em todos os segmentos, em todos os setores da nossa sociedade. Vivemos este período de tempo, e nós só podemos entender e compreender isso no momento em que nós temos a palavra de Deus como luz para o nosso caminho. Porque senão a gente não percebe e não pode de forma alguma entender e compreender isso. Então este é o tempo em que a gente vive. Nós vivemos num tempo em que esta geração tem sido má e perversa, tal qual nunca se viu. Porque se você ligar um noticiário, principalmente o noticiário policial, você vai poder perceber, você vai poder constatar a tamanha maldade, a tamanha crueldade dos seres humanos, que matam ao seu bel prazer, que tiram a vida de seu próximo por absolutamente nada. Então, essa é a característica da geração que iria viver no final dos tempos. Uma geração de pessoas más e perversas, tal qual nunca se viu. É óbvio que pessoas más e perversas sempre existiram ao longo da história da humanidade. Mas eu me refiro com vocês nessa oportunidade à proporção, à dimensão dessa maldade, dessa perversidade, como ela tem se proliferado de forma assustadora nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num período de tempo em que os valores cristãos estão se dissolvendo dia após dia dos lares, das famílias e por fim da nossa sociedade. Os valores cristãos estão se extinguindo dia após dia. Hoje, muitos até inclusive se denominam cristãos, mas as suas práticas não condizem com as suas afirmações verbais. E isso faz parte deste tempo final. Quantos que se dizem cristãos, quantos que se dizem crentes, quantos que se dizem servos de Deus, quantos que se auto-intitulam homens e mulheres de Deus, mas que as suas vidas, as práticas de vida não condizem com o que falam. E isso faz parte dessa geração. Pessoas que não levam a sério
de fato e de verdade, os valores cristãos. Então, os valores cristãos estão se extinguindo, estão se dissolvendo dia após dia da nossa sociedade. Nós estamos vivendo num período de tempo em que os conceitos filosóficos são totalmente contrários à palavra de Deus. Os conceitos filosóficos estão sendo postos acima da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje quase ou nada importa ou significa para a maioria das pessoas. Porque a palavra de Deus muitas das vezes tem se tornado um motivo de cancelamento. É verdade, porque a palavra de Deus tem se tornado hoje em dia um objeto de escárnio, de zombaria. Olha o que a gente está vendo na grande mídia. Olha o que a gente está vendo dessa classe artística do Brasil. Pessoas sem pudor algum, pessoas sem reverência e sem temor algum às coisas divinas, às coisas sagradas, zombando, escarnecendo, ridicularizando a palavra de Deus. Mas o que é deles está guardado, o que é para eles está guardado. O dia do acerto de contas vai chegar para eles. Eu me pergunto, gente, quem é A, quem é B, quem é este, quem é aquele artista para zombar da palavra de Deus, para escarnecer, ridicularizar a palavra de Deus, como se a palavra de Deus fosse algo completamente insignificante. Então a gente está vivendo esse período de tempo. Nós estamos vivendo um período de tempo em que essa geração tem sido amantes de si mesma. Uma geração avarenta, uma geração egoísta. E você há de convir comigo que isso tem crescido dia após dia. Pessoas amantes de si mesmas, que só pensam em si, que não pensam no seu próximo. São pessoas completamente assim, avarentas, egoístas. Uma geração de amantes de si mesmo. Esse é o tempo em que a gente está vivendo, que ninguém se importa com ninguém. Nós estamos vivendo, gente, um período de tempo em que a corrupção moral tem se proliferado assustadoramente na nossa sociedade. A mentira se torna verdade. A verdade se torna mentira. O certo se torna errado. E o errado se torna o certo. É uma inversão total e completa dos valores que norteiam e que permeiam a nossa vida. Ou você acha que eu estou mentindo? Ou você acha que o que eu estou te falando aqui é invenção minha? Mas esse é o tempo que a gente está vivendo. Uma geração de pessoas sem fé, cujo Deus é o dinheiro. O Deus dessas pessoas é o dinheiro. E a força do seu braço. Então, gente, este é o tempo em que nós estamos vivendo. O engano tem tomado conta de todas as esferas, de todos os segmentos do pensamento humano. As pessoas são propensas a serem enganadas, ludibriadas, passadas para trás. Há uma propensão as pessoas acreditarem tudo. Mas o engraçado é que as pessoas são propensas a acreditar em tudo, desde que não seja a palavra de Deus, desde que não seja o evangelho da salvação.
desde que não seja a verdade de Jesus Cristo. Mas quando se trata da palavra de Deus, quando se trata do evangelho de Jesus Cristo, aí as pessoas simplesmente não conseguem crer, elas não conseguem acreditar. Mas para aquilo que é enganoso, as pessoas estão muito propensas. Nós vivemos um tempo em que a mentira, a hipocrisia, o escárnio por aquilo que é divino e é sagrado se prolifera abundantemente. Nós vivemos um tempo em que a palavra de Deus tem sido abandonada e o evangelho de Jesus Cristo rejeitado abertamente. Então, pessoal, é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, no verso 11 do capítulo 13. Fazei dessa maneira, diz o santo apóstolo, discernindo o tempo em que vivemos. É isso que eu estou falando com vocês. Eu estou aqui trazendo essas palavras para vocês. Isso é nós saber discernir. Esse é o tempo em que a gente vive. E o apóstolo disse, procurem entender, procurem compreender, procurem discernir o tempo em que vocês estão vivendo. Porque ele diz assim, porque já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Observem que o apóstolo diz assim, porque já é hora de despertardes do sono. O apóstolo está dizendo o seguinte, é hora de vocês acordar, é hora de vocês despertar. Não dá mais para ficar dormindo, não dá mais para ficar dormente. É hora de vocês despertarem pelo poder de Deus. É hora de vocês despertarem pela graça do Senhor Jesus. É hora de vocês serem avivados e despertados pelo poder do Espírito Santo. Porque a nossa salvação está mais próxima de nós agora do que lá atrás, naquele tempo em que a gente se converteu. É o que o apóstolo está dizendo. Então eu trago essa reflexão para vocês. Os dias são maus, são complicados e vão ficar cada vez mais apertados. Então é hora de despertar. Você que está me escutando agora, como é que você está? Você está dormindo ou você está acordado na presença de Deus? Porque você pode estar aí me escutando agora, atento ao que eu estou te dizendo. Fisicamente você está acordado, ouvindo cada ponto e cada vírgula que eu estou dizendo aqui. Mas eu te pergunto espiritualmente, como é que você está? Você está dormindo ou você está acordado na presença de Deus? Se você está dormindo, é hora de parar de dormir. É hora de despertar, é hora de acordar na presença de Deus. Porque a nossa salvação está muito próxima de se concretizar.